Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E desta vez nós vamos falar do capítulo 24, o gorjeio sagrado da ave rara. Lembrando que estamos fazendo essa interpretação, de capítulo a capítulo do livro Adventos Crísticos do Adolfo Marques dos Santos. Ok? E o que nós vamos falar, Rita, a respeito do gorjeio da ave rara? Acho que primeiro, antes da gente falar, a gente tem que pedir para dar um like, deixar um comentário aí no nosso canal, porque isso ajuda bastante, a divulgação. E manda questionamentos pra gente, pessoal, aquilo que vocês não concordarem, Isso. Manda uma pergunta, questiona, que a gente remete pro Adolfo e esclarecemos para todos vocês. Isso aí. Porque, na verdade, o nosso objetivo é que os adventos crísticos possam ser conhecidos por todas as pessoas e da melhor maneira possível. Nós não somos os especialistas em adventos crísticos, mas nós acreditamos nessa proposta e a nossa intenção é levar para vocês essa proposta da melhor maneira possível. E a gente dá uma interpretação própria para esse livro, que Adolfo é o detentor e o escritor, mas a gente lendo, a gente consegue também ter muitas interpretações e muitos insights às vezes, e é isso que a gente tenta passar para vocês, tá bom? Esse título é bem sugestivo, Rita, o gorjeio sagrado da ave rara. O que será que o Adolfo está querendo nos transmitir com esse título? Na verdade, como esse livro foi escrito por conta das mais de 700 mensagens que foram recebidas na casa, Casa, a gente está falando do Centro do Espiritualista Universalista CEL, gente. Então, as mensagens vinham muito falando sobre o gorjeio sagrado da ave rara. E essa ave rara, no caso, era o Francisco, se referia ao Francisco de Assis, que pelas mensagens vinha como Francis, que era a forma como ele gostaria o nome que ele gostava de ser tratado. Então o gorjeio sagrado da ave rara seria o quê? A fala do Francisco, a palavra do Francisco, podemos entender dessa forma, Vendo Francisco como um arauto de Jesus e, em consequência, um arauto do Cristo, não é isso? Isso. Tanto é que o Adolfo começa o capítulo dizendo que Jesus encarnou na Atlântida em torno de 28 mil anos atrás, como Antúlio de Marretel, e ele tinha um discípulo chamado Josuelo, que, para nós que somos reencarnacionistas, depois se tornou o profeta Isaías, depois o profeta Samuel, veio a ser João Evangelista e, mais recentemente, nós estamos referindo ao século XIII, na figura de Francisco de Assis. A nossa ave rara, Então, é isso mesmo. E assim, durante muito tempo, nós cultuamos seres superiores, inclusive a gente até falou já do capítulo, que fala dos deuses do Olimpo, que foram, na verdade, seres encarnados, mas que eram já de uma superioridade maior do que aquele povo da época, Então, por isso, eles adoravam como se fosse um deus muito diferente do que do povo em geral, Então, quer dizer, durante muitos séculos, nós tivemos, e ainda existem, esse tipo de culto às imagens. Então, nós vemos assim certos seres como sendo seres ainda distante de nós, por serem mais evoluídos ou apresentarem essa evolução maior do que a nossa. E aí a gente cultua imagens estáticas. E os adventos, uma das coisas que os adventos trazem para a gente é a questão do discernimento, do conhecimento, e de nós realmente nos aproximarmos desses seres superiores, que nós consideramos seres superiores, que são realmente, mas que nem por isso eles têm que estar numa distância assim muito grande de nós, Porque me parece que durante muito tempo a gente teve essa ideia, de um Deus distante e de nós, seres humanos, aqui na Terra, Como se existisse um grande fosso entre a nossa espiritualidade e Deus.
E isso tudo gerava aquela coisa mística, né? Coisas de mito e tal. Então, o que é o místico, né? Uma coisa mística? Seria aquela coisa que a gente não sabe muito explicar, né? Uma coisa assim, meio sobrenatural, misteriosa mesmo, né? Misteriosa, entendeu? E mito seria o quê? O mito é aquele que a gente endeusa, né? E parece que ele está lá em Eustocá, né? São seres, assim, muito diferentes e que não se comunicam muito. A gente fica, né, só na distância adorando. E essa condição do mito, eu até diria, né, que tem muito a ver com a questão do conhecimento. E nós chegamos a conversar um pouquinho sobre isso. Se nós olharmos a própria origem do espiritismo no sentido de Kardec, né, enquanto as pessoas estavam curiosas com a questão das mesas rolantes, o Kardec ouviu falar sobre isso, ele era um homem de ciência, ele compareceu a um desses lugares, mas não no sentido da curiosidade por si só, mas no sentido como um homem de ciência de entender, perceber, né, como é que funcionava aquilo, né, tentar chegar na origem daquilo, quer dizer, tirar esse aspecto místico, né? Místico e mítico, eu acho, né, nos dois aspectos. Então, quer dizer, é uma questão de ter consciência com relação àquilo que você cultua. Usar esse discernimento, né, e buscar realmente, que tudo tem uma razão de ser, né? Então, a gente, às vezes, quando não conhece a razão de alguma coisa, aí a gente coloca como uma coisa misteriosa, mas o mistério, na verdade, não existe. A gente é que é ignorante, às vezes, em certos assuntos e não sabe, não entende o que está ocorrendo. Não sabe como lidar com aquilo, né? E aí você endeusa, coloca assim como algo, aí né? É algo que tá até lá distante de mim, né? Então, os adventos, né, vêm também para dar essa mensagem de que a gente precisa desmistificar, acabar com essa coisa mística e desmitificar, que é acabar com essa história de mito, né? Porque nós, né, somos seres encarnados, terrenos, mas os seres que estão na espiritualidade, né, nessa outra condição, eles são como nós, cada um, claro, no seu nível, mas estamos aqui, a gente pode conviver. Então, a gente não deve manter essa distância desses seres, entendeu? E uma das coisas que os adventos nos trazem é justamente que nós somos capazes de nos comunicar, fazer essa comunicação, né, com esses seres nessa outra dimensão. E se você me permite, Rita, eu até diria, né, não é questão que nós podemos, é questão que nós devemos. Porque se nós acreditamos que nós temos a essência de Deus dentro de nós e eles também possuem a essência de Deus, na verdade nós precisamos criar esse intercâmbio para que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui e qual é o nosso caminho para o futuro. Para que a gente entenda, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, quando ele diz que nós somos deuses. Por quê? Porque ele sabe que nós temos esse potencial divino, que precisa ser elaborado, trabalhado, né? Nós somos todos criaturas, né, do mesmo Criador. Partes não apartadas de Deus, como Adolfo sempre nos diz. E é por isso que a gente não pode se separar, né, das outras criaturas. Então, somos todas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, somos todas criaturas que viemos do mesmo Criador. Então, nós precisamos manter esse relacionamento, esse elo, né? E antes da gente avançar, Rita, vamos voltar um pouquinho para a nossa ave rara, porque eu acho que é muito importante que falemos de Francisco de Assis. Porque é interessante, muitas pessoas, acredito, em muitas culturas conhecem Francisco de Assis. A gente não sabe até que ponto elas conhecem a história de Francisco de Assis. Mas eu acho que o Francisco de Assis, a exemplo dele na figura de João Evangelista, né, ele veio nos trazer a ideia daquele cristianismo primitivo, uma vez que o nosso mundo se encontrava numa fase muito conturbada, principalmente em relação às cruzadas, né? Na época do Francisco. Sim, né? Onde a gente tinha aquela questão que os europeus estavam indo para o Oriente para libertar o sepulcro do Cristo. Quer dizer, uma coisa que não fazia usava sentido, Deus, né, como para a gente fazer aquelas coisas que realmente não tem nada a ver com Deus. E, na verdade, eram guerras de né? conquista. Né? De um lado, você tinha o Islã, né, tentando conquistar, digamos, a Cidade Santa, e do outro lado nós tínhamos nós ocidentais tentando fazer a mesma coisa. Só que nós utilizávamos o artifício que estávamos lá para libertar aquele povo tudo do em jugo, nome de Deus, né? Então, quer dizer, matava-se em nome de Deus, desrespeitava-se os ensinamentos de Jesus em nome de Deus. E Francisco de Assis foi esse ser iluminado que encarnou na Itália e que veio
praticamente nos fazer parar relembrarmos, pouco, relembrar, né, a mensagem verdadeira de Jesus, porque não era nada daquilo que a gente estava fazendo, né? Então ele veio para justamente fazer essa renovação, né, que a gente chama renovação do cristianismo, que hoje também os adventos têm como objetivo, não é? Então não é modificar o cristianismo. O cristianismo que nós falamos aqui é o cristianismo do Cristo planetário, ou seja, se o Cristo planetário é responsável por todo o planeta, todos os seres no planeta são do Cristo, né? São emanações do Cristo. Então o Cristo é o nosso Pai também, né? E o Pai de todos, independente de religião. Então o Francisco, quando ele veio, ele também não veio para implantar nenhuma religião nova, ele veio para relembrar-nos, né, o que é realmente aquela palavra do Evangelho pura, e não o que a gente, né, acabou desviando e deturpando. É porque, na verdade, quer dizer, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós saímos daquele caminho. Não é verdade? Isso. Então ele veio no sentido, gente, é preciso retomar o caminho, é preciso voltar. Que entremos no trilho. É isso mesmo. Né? Então, por isso, né, que os adventos dão uma ênfase especial à figura de Francisco de Assis. Né? E aí nesse capítulo fala bastante, né, de Francisco, dessa tarefa, dessa missão, né? Isso foi uma missão, não é nem a tarefa, foi uma missão. E também fala muito da questão dos dogmas, né? Que nós devemos realmente nos distanciar dessa coisa dos dogmas, do culto às imagens, que isso não tem mais nada a ver, né? Foi de um momento assim, mais, vamos dizer assim, até infantil, né? Porque a gente adorar um pedaço, né, de alguma coisa, assim, não faz muito sentido se a gente parar para pensar que realmente aquele ser que a gente está adorando numa imagem, a gente tem como se comunicar com esse ser, entendeu? Então, não é uma coisa de pedra, existe realmente, esse ser existe, e é importante que a gente tente essa comunicação e que a gente entenda que há essa possibilidade da nossa comunicação com os seres, em vez de somente, né, cultuar um pedaço de uma pedra, um gesso, alguma coisa assim. Embora, gente, aquele negócio, nós entendemos que muitas pessoas precisem, né, do gesso, do mármore, seja do que for, né, para se sentirem mais próximos, digamos, do seu santo de devoção. Vamos colocar dessa forma. Mas o que nós estamos dizendo é que existem conceitos que nós precisamos aprofundar, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Né? E nós precisamos acreditar que nós estamos de fato entrelaçados com esses seres, porque todos trabalham pelo desenvolvimento espiritual de todos nós, seres humanos. Eles são os nossos irmãos mais velhos, mais experientes. A gente precisa se sentir parte também dessa família, né? E se nós somos parte dessa família, não há por que nós focarmos, digamos, todos os nossos sentimentos, desejos, não sei o que, numa imagem. Quando, na verdade, é uma questão de coração, do teu coração material para o coração espiritual desse ser que você está cultivando. É porque para a gente é muito difícil, que como a gente não vê, né, ou não vê o espírito, então é muito complicado isso. Por isso é que através de uma imagem a gente pode, né, traduzir essa expressão toda. Mas sabendo que tudo bem, tem ali até uma imagem, pode até ajudar, né, na nossa concentração, numa coisa assim, mas entendendo que essa comunicação é possível e nós temos essa condição. Basta a gente se entregar e também entender, né, que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada de extraordinário e nada de paranormal, é uma coisa natural. Só que realmente é complicado quando a gente fica separando matéria, né, de espírito. Então é realmente complicado, mas cada um pode achar o seu jeitinho, né, de fazer essa comunicação, se concentrando, meditando, seja o que for, estudando cada vez mais. Mas entender isso já é um passo, entendeu? Por exemplo, quando você pensa em Jesus, né? Jesus mesmo disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome lá eu estarei. Pois não é isso? Você diz que acredita em Deus, não sei o que, coisa e tal, você não precisa ver Deus. É só a gente olhar toda a manifestação da natureza que nós sentimos a presença de Deus. Hoje eu vou falar até um negócio que a gente estava no mercado, né, fazendo a compra. Aí a gente foi pagar, aí eu só fiz assim com o celular, toquei na maquininha, né? E o negócio tum, e pagou. E eu falei para ele, que coisa, né? Como é que isso
pode acontecer. E ainda tem gente que não acredita em espírito e acredita que um cartão, né, que não é nem um cartão, tá no celular lá, pode enviar uma mensagem, alguma coisa lá e faz aquele pagamento. Então, é a mesma coisa, a gente não vê o espírito, não vê esses seres, mas a gente tem que entender que eles estão sim ao nosso lado, né? Tem gente que vê, eu não vejo, ele não vê também, então, entendeu? Assim, eu entendo isso, mas assim, se a gente acredita num negócio desse, né, de um cartão que não é nem cartão e que paga um negócio, não sei como é que tá pagando aquele negócio, né, se aquilo ali existe e a gente acredita e acha aquilo tudo muito normal, por que não, né, entender que os nossos irmãos espirituais também estão aqui à nossa volta, né? O fato da gente não ver não quer dizer que não existe. E um outro exemplo que o Adolfo nos traz também de um grande espiritualista, vamos dizer assim, sim, um grande seguidor de Jesus, é Antônio de Pádua, né? Isso. O Antônio da Eloquência Divina. Isso. O Antônio, ele foi até da época do Francisco, né? Ele esteve lá e era um grande tribuno, então ele levava a palavra assim com uma facilidade impressionante. Então, quando ele parava para falar, era uma maravilha. Então, como a gente está aqui tentando também, né, divulgar a palavra dos adventos, é importante que a gente, né, tente também ter essa comunicação e essa proximidade com Antônio de Pádua, porque aonde estivermos, né, falando de Jesus, do Evangelho, do Cristo, da fraternidade, com a boa intenção mesmo, uma boa vontade, com certeza esses seres como Antônio de Pádua estarão nos auxiliando. Agora, é importante também que a gente saiba, né, que eles têm essa função e é importante a gente também tentar, né, essa comunicação com eles e pedir realmente uma ajuda, né, que esteja perto de nós quando estivermos fazendo esse trabalho, que ele faz, né, maravilhosamente bem e a gente está aqui aprendendo, né? É isso, né? Isso. Precisamos ter fé, né, e acreditar. Isso. Porque, como diz o Adolfo, né, aonde estiver o seu... Como é que é, gente? Eu esqueci. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Né? Então, quer dizer, e aquilo também, né? Você é aquilo que você acredita. A gente é o que a gente pensa, né? O que a gente aspira a ser, né? E o que a gente ama, né? Isso que a Adolfo sempre fala, né? Verdade. Agora, tudo isso que a gente está falando, se não há o entendimento da reencarnação, realmente não vai servir de nada. Então, tudo que a gente fala aqui é contando que a lei da reencarnação é uma lei divina e é através dessa lei que a gente pode, né, se renovar a cada vez que reencarnamos e também acreditar que existe, né, esse plano luz e plano terra. E isso não é uma coisa mística, é uma coisa real e que a gente tem como realmente interagir. Porque se não acreditarmos nessa interação, a gente acaba não acreditando que a gente faz parte dessa família, que a gente faz parte desse todo. Né? Aliás, tem uma coisa que o Pietro Baldi nos diz, que eu achei sensacional, né? Que a existência, ela não é só harmonia, ela não é só coesão, ela não é só, digamos, desenvolvimento, né? A existência é unidade. Né? A vontade de Deus criou todas as coisas e todas as coisas obedecem a essa vontade. Né? Então, tudo que existe, existe em função do uno, existe em função de se tornar melhor, de evoluir. Né? Então, eu acho que é muito importante não só que você acredite em Deus, mas que você acredite que você é uma parcela de Deus e que a nossa função é sermos melhores. Até que um dia a gente possa criar junto com Deus, não é isso? E apesar da gente, né, ter ser imortal, né, então a gente tem essa vida que é imensa, longa, mas quando a gente está encarnado parece que é tudo muito pequeno, né? A gente perde esse sentido, esse senso. A gente perde essa noção enquanto está encarnado, né? Então fica assim um tempo menor. Mas mesmo nesse tempo curto de uma encarnação, a gente pode perceber as mudanças. Se a gente começar a olhar lá para trás e for avaliando, a gente vê que a gente já caminhou, né? Mesmo num período curtinho, a gente fez uma caminhada. Por exemplo, a questão da mediunidade. Quem aí já está madurinho como a gente, né? Então já vai lembrar que um tempo atrás os médiuns eram inconscientes, né? Então eram médiuns passivos.
e completamente inconscientes. Então eles incorporavam, mas não havia participação dele na mensagem que o espírito vinha trazer, né? E hoje a gente pode ver que a grande maioria, eu assim, eu não conheço hoje nenhum médium que seja inconsciente, mas claro que deve ainda existir, né? Mas a grande maioria já é consciente. E aí vem uma responsabilidade maior, porque um médium consciente, né, ele vai estar com aquela comunicação ali do espírito, mas ao mesmo tempo ele também está participando dessa mensagem. Por isso a importância, né, do estudo, para que o médium tenha, né, uma bagagem e que possa absorver melhor a mensagem que está chegando do espírito e repassá-la, não é? Isso. Então, o que a gente chama hoje é de mediunidade psíquica, porque há essa interferência também do médium, né, essa colaboração, vamos dizer assim, do médium dentro dessa transmissão da mensagem, né, que está sendo trazida. Então essa é uma outra diferença também que a gente também deve observar e se preparar, não é? Porque qualquer um pode ser esse intermediário, né? Esse médium, esse intermediário. Então é importante que a gente tenha realmente condições de auxiliar, né, na passagem dessa mensagem que está vindo da espiritualidade. Quando você fala em condições, você está falando certamente conhecimento, né? E você está falando em vivência, não é isso? Isso, então, isso mesmo. É isso. Então eu acho que tá bom, né? Eu acho também, né? Pessoal, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, deixa de fazer lá um perguntas, comentário, né? Tá? E qualquer dúvida, a gente, se não souber, a gente pergunta ao Adolfo, tá bom? Tá legal? Valeu, voto de muita saúde, muita paz. Boa semana para todos vocês. Saúde e paz, tá? valeu, tchau. Tchau.